Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, o próximo tópico que a gente tem, consta na nossa ementa, patologias em fundações. Então, é um tópico bem específico e bem complicado assim, na prática, né? A gente tem diversos fatores aí que pode estar influenciando e gerando essas patologias em fundações. Nem sempre elas são fáceis de identificar, então a gente até tem um livro que é referência no assunto, que é o livro Patologias e Fundações, do Milititsky, tá? Então, recomendo dar uma olhadinha, temos na biblioteca da FAG também, quando a gente retornar. Então, sem mais delongas aí, vamos entrar e ver como é que funciona, tá? Então, quando a gente fala sobre as patologias existentes em fundações, até o próprio livro, né, do Milititsky, ele aborda isso. Normalmente as patologias podem ser divididas aí em três partes principais, né, sendo que a primeira a gente pode ter uma subdivisão aí. Então, normalmente as patologias são divididas aí em fases de projeto, né, investigações geotécnicas e fase de projetos, a fase de execução e a fase pós-execução, tá? Aqui eu coloquei para vocês aqui alguns itens aí principais sobre cada uma dessas fases, né? Então, parte de investigações geotécnicas, por exemplo, que é uma das partes principais ali, né, que se mal feita ou não feita pode provocar patologias. Então a gente tem aí o primeiro item, né? Então ausência ou investigação insuficiente. Então situações onde você não faz ali conforme a norma especifica, né? A quantidade de furos adequada, distribuição dos furos adequada na obra, simplesmente não foi realizada a sondagem, assim por diante. Segundo item, interpretação inadequada dos dados da sondagem. Então a gente já comentou sobre isso em fundações lá. Você tem um laudo de sondagem que a interpretação não corresponde à realidade ali, né, o perfil, onde você, por exemplo, parou a sondagem sobre uma pedra-bola e está interpretando como se fosse um topo rochoso e apoia a minha fundação sobre isso, eu vou ter problema ali futuramente. A investigação falha, né, por exemplo, uma situação onde eu fiz uma sondagem e os dados meus que estão vindo ali no laudo estão errados e eu vou ter um problema ali no meu projeto futuramente ali, né? E assim por diante, aí eu vou ter a patologia ocorrendo. Então são todos problemas envolvendo investigação geotécnica, tá? A gente vai ver alguns exemplos rápidos ali adiante. A gente tem a fase de projeto, né? Problemas envolvendo fase de projeto. Então, falha, por exemplo, na previsão ali do comportamento da interação ali solo-estrutura, né? Então, uma situação onde eu tenho um solo, eu estou prevendo que ele vai se comportar de uma certa maneira com a minha fundação ali embutida naquele material, e na verdade isso vai trabalhar de maneira diferente, né? Então, situações onde, vamos supor, eu tenho um aterro e não estou considerando esse comportamento dele na estrutura, né, na interação ali dos dois elementos, isso acaba me gerando um esforço diferente ali do previsto, que eu precisaria ter uma armadura para flexão. Também vamos ver alguns exemplos sobre isso no adiante. A análise de cálculo, né? Então, o próprio exemplo de aterro também serve. Eu não verifico aquela sobrecarga que o aterro pode gerar sobre a minha fundação e não prevejo isso em projeto. Vou ter também uma dor de cabeça quanto a isso, tá? Fase de execução, a adoção de sistema executivo de fundação, né? Em fundações eu sempre frisei isso para vocês, é uma das partes mais importantes aí, a gente saber escolher adequadamente um sistema de fundação. Então, em situações aí onde a gente adota ou força a adoção de um sistema executivo que não é o mais interessante ou mais recomendável para aquele meu caso de obra ali, e isso faz com que a minha fundação não fique interessante ali na prática, né? Então, vou ter um sistema de fundação ali que não é adequado, diâmetro, profundidade, estaca muito curta, embutido em solo mole e assim por diante, tá? Isso pode me acarretar patologias. Por exemplo, né, uma estaca curta embutida em solo mole, o solo nosso é colapsível, né? Então vem uma chuva, aquela minha estaca vai sofrer uma deformação excessiva, eu vou ter patologia na sequência aí, devido a recálculo diferencial, por exemplo. E a última fase, eu tenho sistemas aí sobrecargas, né, por exemplo, não previstas em projeto, que vão estar atuando ali na minha fundação, por exemplo, um aterro executado posteriormente à obra pronta ali, ampliações da minha edificação que não foram previstas, né, não foram contempladas em projeto, vamos supor uma alteração
de um cômodo ali para uma biblioteca, alguma coisa assim que não estava previsto em projeto inicialmente. E também recalques devido a sobreposições de bulbos de tensão de obras vizinhas que foram construídas posteriormente e ocasionam também essas patologias aí devido a adensamento, por exemplo, tá? Então são alguns exemplos aqui que a gente vai dar uma passada rápida para vocês relembrarem algumas coisas novas aí. A maior parte dos casos aqui eu estou tentando sempre utilizar casos reais aí com fotos e tal para facilitar o entendimento, ok? Então vamos começar aí pelos problemas relacionados a investigações geotécnicas, tá? Então isso engloba toda a parte inicial ali de análise de projeto, né? Então, relembrando rapidamente, a gente, né, já sabe como é que funciona uma sondagem SPT, tá? Então a gente pode ter problema com esse tipo de situação aqui, onde você tem uma sondagem paralisando numa certa cota, e se você não faz uma quantidade de furos adequada na obra, vamos supor que você não segue o que a norma especifica, faz uma quantidade menor de furos ali, né, para ficar mais barato, por exemplo. Eu posso ter dor de cabeça, né? Eu vou estar com a minha sondagem paralisando em cima de um matacão, uma pedra-bola, em profundidade. Estou pensando que isso é um topo rochoso, né? Estou pensando que o perfil é parecido com isso. E na verdade eu tenho pedras soltas aqui, levei azar e a minha sondagem paralisou bem em cima dessas pedras. Hein? Se eu apoiar a minha fundação, né, eu vou imaginar ali que no meu projeto de fundação eu vou estar parando as minhas estacas nessa profundidade e vou parar elas aqui, mas na verdade eu estou parando elas em cima do matacão. E com isso, o primeiro carregamento maior que eu tiver ali da minha estaca sobre essa pedra, como ela está solta, ela vai se deslocar e vai gerar um recalque ali na minha estrutura. Né? Então, aqui já não, eu tenho a minha estaca apoiada num topo rochoso mesmo, então eu vou ter um recalque diferencial acentuado aqui e um problema grave ali na estrutura. Então, esse tipo de fissura ela vai aparecer e ela só vai parar de se propagar no momento que eu tiver toda a mobilização do atrito lateral suportando ali o carregamento desse pilar, né? O que na maioria dos casos aqui, se o comprimento da estaca não for suficiente, essa deformação não vai parar, né? Vai ficar aos pouquinhos sempre aparecendo e sempre aquela fissura me incomodando na obra, até que eu faça um reforço da fundação. Né? Então aí entram, por exemplo, as estacas mega, que são estacas prensadas que eu posso utilizar para reforçar a estrutura. São bem mais caras para executar e acabam encarecendo muito o meu serviço, né, no final. Ali. Então, tem que evitar esse tipo de coisa. A gente tem alguns outros exemplos de fissuras, né, que podem aparecer em estrutura devido a erro de investigação geotécnica. Então, aqui, por exemplo, um perfil de solo bem irregular, onde eu tenho solo argiloso, um solo mais mole, uma areia, um bolsão aqui de areia, uma camada ali intercalada, onde, por exemplo, aqui a minha fundação ela vai ter uma capacidade de suporte melhor, aqui já não, então eu acabo tendo recalque diferencial entre as duas pontas da minha obra. Com isso, né, provavelmente eu vou ter uma fissura na vertical, na parte superior da estrutura, indicando justamente que essa lateral da obra aqui ela está sofrendo uma deformação maior, tá? Aqui eu tenho um caso já diferente, né, onde eu tenho um solo mais resistente no meio da minha obra, nas extremidades não. Né? Consequentemente, eu vou ter uma fissura mais no meio da obra ali, indicando que as duas pontas da minha obra estão fissurando, né? Estão deformando excessivamente. Aqui já ao contrário, né? Eu tenho um solo um pouco menos resistente no meio da obra e nas extremidades solos mais resistentes, onde, por exemplo, as fundações estão apoiadas num material considerado quase rígido, né? Com isso, a minha fissura não vai aparecer na parte superior, sim na parte inferior, indicando que as deformações maiores estão ocorrendo no centro. Então, repara que a gente tem diversos tipos de manifestações patológicas aqui, de acordo com a situação que eu tenho. Então, patologia de fundação nem sempre é o padrão, aquele padrão, né? É um trinca 45 graus junto ao pilar. Depende muito do que está acontecendo ali na minha obra. Né? Então, para você investigar tudo isso depois que uma obra está executada, é caro e é complicado. Então, a gente tenta sempre fazer uma campanha inicial de sondagem, um projeto bem feitinho para não ter dor de cabeça depois e não se defrontar com esse tipo de situação. Aqui tem exemplo, né? Então, normalmente, quando você tem um dos cantos da minha obra com problema de fundação, um solo de menor resistência, vamos supor que eu não detectei,
com investigação geotécnica no começo. Normalmente essas trincas vão ser, nesse tipo de situação, em 45 graus. E ela é bem característica, né? Ela pode até inicialmente confundir com aquelas trincas de falta de viga, né? De verga e contra-verga. Só que ela não vai aparecer nas duas laterais, e sim só em uma lateral, e em cima também ela está aparecendo naquela direção, indicando que a minha estrutura está recalcando ali todo aquele canto ali. Esse canto está deformando muito mais do que o resto da estrutura. Tá? Então é uma fissura que geralmente com um pouquinho mais de observação ali, né, de cuidado na observação, você vai conseguir perceber esse comportamento da estrutura. Então, em fase de projeto, por exemplo, né, se você não prevê adequadamente as camadas de solo que eu tenho, as características delas, resistência, esse tipo de coisa, eu posso ter um problema bem clássico que a geotecnia apresenta em livros, que é esse efeito aqui, né, que tem o nome do nosso amigo aqui que observou isso, leva o nome dele, nome bem complicado, não vou nem me atrever a falar o nome dele. Esse efeito aqui, ele é um efeito basicamente devido a você ter diferença de carregamentos numa obra, nos dois lados dela. Então imagina o seguinte, né, igual as imagens aqui apresentam. Eu tenho uma situação de uma obra edificada aqui e eu tenho um aterro sendo executado em uma das pontas da obra e na outra ponta eu não tenho esse aterro. Então eu tenho um desnível de carregamento bem acentuado nas duas pontas da obra. Repara que aqui eu não tenho nada, né, assim, a ver com o perfil do solo embaixo da minha obra, e sim nas laterais da obra. Aqui eu tenho uma situação diferente já, né, onde eu tenho o solo original aqui, e do outro lado não foi feito aterro, mas sim uma escavação grande. Tá? Quando eu faço isso, eu gero um desnível de carga entre as duas pontas também. Tá? Então, essas são situações onde, como eu tenho essa geração de diferença de carga nas duas pontas, eu tenho um acréscimo de tensões aqui em uma das laterais aqui da minha obra, tá? E isso faz com que haja uma pressão aqui, né, um fluxo de carga aqui nas minhas estacas de um sentido para o outro. Repara que aqui, por exemplo, como a tensão maior é desse lado, o fluxo é invertido, né? Então eu tenho as tensões fazendo com que ocorra flexão nas minhas estacas aqui. E esse efeito de flexão nas estacas, normalmente a gente não considera em casos normais, tá? Se eu tenho essa flexão ocorrendo nas minhas estacas e elas não estão com armadura para resistir a esses esforços, que eu tenho que ter armadura para isso, eu vou ter, né, um início ali de deformações ali. E se essas cargas forem muito altas e essa deformação concreta da estaca ela não estiver preparada para isso, ela pode sofrer até ruptura por flexão. Então, esse é um problema que a gente tem que ficar atento, principalmente se eu estiver utilizando estacas pré-moldadas, que são estacas que vêm prontas de fábrica. Eu tenho que prever isso em projeto, tá? Então tem que ter todo o planejamento da obra bem feitinho antes. A gente tem diversos casos aí no mundo de situações onde esse efeito ocorreu e que causou até ruptura, né, estrutural ali da fundação e a nossa obra aí veio a ter que ser demolida, assim por diante, tá? Tem um caso bem clássico aí no Brasil, para quem já é da área, já é bem clássico o caso. Vou apresentar ele para vocês. Também tem alguns outros aí também notáveis e bem recentes aí que aconteceram no mundo aí nos últimos anos. Então, esse aqui é o primeiro caso que eu apresento, né? É o caso justamente do Brasil, aconteceu em Uberaba. Aqui a gente tem uma situação onde foram construídos 2 predinhos com 5 pavimentos. A obra, né, o caso, tem até uma dissertação de mestrado que descreveu todo esse ocorrido aqui. Então foram feitas estacas pré-moldadas de concreto, fundação dos 2 prédios. Em um dos lados aqui da edificação tinha um desnível, foi feito um muro de arrimo até, e tinha um desnível para uma rua que estava no nível mais baixo. Então, devido a isso, e devido a um aterro que foi executado internamente na obra e que não tinha sido previsto em projeto, né, porque foi bem complicado o caso dessa obra, uma construtora começou a obra, terminou a fundação, faliu, vendeu a obra para uma outra construtora que começou na sequência. Então essa construtora pegou a obra já com a fundação existente, acabou tendo uma alteração de projeto, executou um aterro e seguiu a estrutura para cima. Devido a esse aterro, ocorreu esse aumento de tensões de um sentido para o outro, gerando flexão nas estacas pré-moldadas. E essas estacas não tinham armadura para resistir a esses esforços de flexão, e esse esforço foi bem alto. Tá?
Resultado, o prédio que estava mais próximo do ponto de desnível aqui foi o prédio que, né, foi afetado, né, foi mais afetado e que teve a patologia acontecendo. Tá? Então, o que aconteceu? As estacas literalmente romperam por flexão, fazendo com que toda a estrutura viesse abaixo aqui, principalmente no lado mais afetado, que era o canto esquerdo aqui da minha obra. Tá? Então, aqui tem o perfil de sondagem, só para vocês verem como é que funcionava lá o terreno. Então, o terreno é bem ruim, por isso que foram usados tracks pré-moldados, né? Então, argilas marinhas, orgânicas, intercaladas ali com começo de areia fina. Então, um solo bem fraco, né? Chegando às camadas mais resistentes lá embaixo, em profundidade, com 20 e poucos metros. Aí, tá? Repara os NSPTs, muito baixos. Tá? Já no segundo solo, no segundo bloco, bloco A, a gente também teve essa mesma situação, um pouquinho melhor a condição aqui. E aqui ainda para ajudar um pouco, né, além do solo ser um pouco melhor, eu não tinha essa diferença de desnível aí, devido a essa rua que estava presente aqui, essa rua Tainha. Então, aqui é a condição do prédio após a ruptura estrutural da fundação. Repara que o primeiro andar chegou no térreo, ela trabalhava com um sistema de pilotis, né, garagens no nível térreo ali. Então, toda a estrutura veio abaixo. E como essa estrutura ela se apoiou basicamente ali sobre o térreo, esses recalques eles não cessaram, né? Então esse prédio ele ia afundando dia após dia, e até na dissertação foi feito um monitoramento de recalques ali durante tempos ali, a previsão de recalques ali em anos chegava aos centímetros, muitos centímetros, né? Coisa de 10, 20, 30 centímetros, então era bastante coisa. Os projetistas, né, quando esse problema aconteceu, começaram a fazer estudos para ver possíveis soluções. Tem algumas outras imagens aqui. Então, possível solução e a melhor, né, seria fazer pórticos com estruturas metálicas ali, perfurando toda a estrutura e apoiando o prédio de um lado ao outro com pórticos metálicos, que teriam fundações próprias, né, para poder macaquear esse prédio, erguer ele inteiro e fazer novas fundações embaixo. Né? Só que isso demorou tanto para soltar esse anteprojeto, né, dessa estrutura para resolver esse problema aqui, que acabou encarecendo muito e os recalques estavam tão acentuados no final que esse prédio acabou tendo que ser demolido. Tá? Então é um exemplo desse efeito que aconteceu em São Paulo. Tá? Bem interessante no ponto de vista aí, de estudos e tudo mais. Vale a pena dar uma olhadinha na dissertação de mestrado. Tá lá na pasta de vocês lá de artigos lá, tá? Ela aborda bem mais né, os detalhes que aconteceram e até os detalhes dos projetos para colocar esse prédio novamente no prumo. Então dá para ver que foi bem crítico a situação. Sorte que não teve ninguém, né, no momento do incidente e tudo mais. A gente também tem um segundo caso aí, também bem conhecido no meio geotécnico, que é um prédio na China, tá? Também estacas pré-moldadas circulares vazadas, tá? Aqui nesse caso aqui foi feita uma escavação e para ajudar, esse material que foi escavado foi depositado do outro lado do prédio. Para ajudar ainda mais, teve uma época chuvosa e isso aumentou ainda mais o carregamento, né? Porque você satura esse solo e gera mais pressão. Também começou a aparecer um problema de erosão aqui próximo a essa parte de escavação. Isso fez com que esse meu prédio aqui ele tivesse problema de flexão nas estacas, com sobrecarga de um ponto para outro. Então as minhas estacas fletiram nesse sentido, tá? Com isso, a gente teve a ruptura das estacas por flexão e o prédio literalmente tombou inteirinho. Tá? Então, vocês talvez já devem ter visto essas imagens aí na internet. Então, são bem clássicas também quanto a esse efeito aí. Dá para ver a estaca circular pré-moldada, rompida por flexão. Repara que, né, a armadura não tinha armadura prevista para isso. Também dá para verificar o nível d'água no lençol freático na posição dele. Então, um outro caso também interessante aí para estudo, ok? Então, atentar, né, quanto a isso, assim, eu sempre
ressalto, ficar sempre esperto com essa parte aí de aterro, cortes próximo da obra, né? Principalmente você que está entrando, por exemplo, com uma obra sua aí de grande porte, próximo a uma obra existente. Lembrar sempre que a gente entrando posteriormente ali, a gente é responsável pelas obras adjacentes, ok? Também tem um terceiro caso também de projeto envolvendo problemas de projeto, né? Patologia de fundação envolvendo problema de projeto. Também no Brasil, também é conhecido, ruptura de um viaduto em Guararapes, Minas Gerais, onde teve, nesse caso aqui, teve uma vítima fatal. Então, aqui correu a ruptura da fundação e do bloco de fundação, dos pilares centrais ali do viaduto, tá? Então, os blocos eram compostos por 10 estacas, com diâmetro ali, se não me engano, faixa de 80 centímetros a 1 metro. Também tem um artigo, tá na pasta para vocês lá na pasta de artigo, abordando esse problema aqui. O bloco era um bloco retangular, com 2 linhas de 5 estacas. Nesse caso aqui, o que aconteceu? A gente teve um carregamento que já era previsto em projeto, e a gente sabe que viaduto é um problema, né? A gente tem sempre cargas dinâmicas ali. Então, quando teve um pico de carga, esse carregamento acabou sendo absorvido maciçamente ali pelas 2 estacas centrais. E essas 2 estacas centrais não estavam dimensionadas para esse carregamento, né? Então, o bloco não funcionou adequadamente ali, distribuindo a carga igualmente entre todas as estacas. Resultado, o bloco rompeu por cisalhamento e as 2 estacas no meio literalmente afundaram, levando o pilar ali para baixo, tá? Então, o pilar chegou a recalcar 6 metros dentro do solo, né? Todo o pé direito ali, basicamente, entrou completamente no solo ali. Inicialmente, quando ocorreu essa ruptura aqui, teve uma discussão bem grande na mídia e com o pessoal, né, técnico aí que estava avaliando se o problema não era a armadura no bloco, né? Se a taxa de armadura era suficiente ou não. E foi verificado que a armadura inicialmente era bem inferior à necessária, por norma. Só que a armadura, qualquer bloco de fundação, e vocês já viram o dimensionamento de bloco, normalmente a armadura principal é a armadura de flexão, que é a armadura que fica na parte inferior do bloco. As demais armaduras são armaduras acessórias. Então, assim, foi constatado que a armadura do bloco era coisa de 15, 20% da armadura inicial prevista, né, que deveria ter. E então já começaram a acusar que a armadura era insuficiente, que era erro de projeto, de dimensionamento e assim por diante. Mas até esse artigo que está lá na pasta para vocês, ele aborda justamente isso. Foi feita toda a simulação numérica em software com essas cargas dinâmicas do viaduto e verificou-se o seguinte, né? Então, a situação lá que a gente tinha no projeto era uma carga prevista entre 4.000 e 5.000 toneladas por bloco, tá? Só o peso próprio ali era 2.200 toneladas do conjunto. Então, aqui tem um relatório de cargas aqui, para vocês terem uma noção. Então, com aquela carga total sendo aplicada aqui num ponto, né, no central ali do meu bloco, por modelagem numérica aqui, verificou-se que havia uma absorção das cargas, né, maiores pelas estacas centrais, com 417 toneladas ali cada uma das estacas. E as estacas periféricas acabam não resistindo tanta carga, tá? Isso em situações de pico de carregamento. Isso indicou o seguinte, que esse tipo de formato de bloco não era o mais adequado. O ideal seria trabalhar com blocos mais quadrados, né? Então 3x3 ali, mais estacas, alguma coisa assim. Que daí você teria uma distância um pouco mais regular entre as estacas, que aqui do ponto de aplicação de carga até a última estaca tem uma distância muito grande, tá? Então isso serve de alerta também para a gente, para situações de projeto, sempre tomar cuidado com a forma do meu bloco ali, como que eu estou montando esse meu bloco, tentar deixar ele sempre o mais regular possível, tá? Então esse artigo ele aborda isso, vale a pena depois dar uma lida lá, tem vários gráficos indicando, a parte textual ali toda explicando. Então no final, assim, chegar à conclusão que mesmo tendo a armadura adequada do bloco, ele também ia apresentar no pico de carga ali, provavelmente esse tipo de patologia, tá? Então dando um alerta aí pro meio técnico aí, para tomar cuidado com esse tipo de situação. Tá? Já indo para as fases de execução, patologias, né? Então, normalmente os erros mais comuns aí envolvendo a parte executiva
São erros de locação, então marcar estacas e posições erradas em obra, né, e fazer a perfuração, e aí acontece aquele erro, né, em obra pequena a gente vê esse tipo de situação acontecendo, que é depois que a estaca está pronta, a armadura ali exposta, ali, o arranque, né, tem que fazer aquela, o pessoal engarrafa, né, dobra aquela armadura toda do arranque para a lateral e faz o bloco na posição correta, fica uma coisa bizarra. Então, é uma coisa que você não quer fazer na sua obra, né? Por mais que o bloco tenha essa função de centralizar o carregamento até para poucas coisas, 5 centímetros, alguma coisa assim. Então, erros ou desvios de execução, né? Então, estaca fora de prumo também, esse tipo de situação. Erro de diâmetro, então fazer diâmetro errado, então sempre que a gente fala, né, deixar num projeto bem claro qual que é o diâmetro com desenho e legenda, ou também inversão de sentido, de bloco, alguma coisa assim na obra. A inclinação final executada em desacordo com o projeto, ou a falta de limpeza adequada na cabeça das estacas para vinculação ao bloco. Então a gente sempre recomenda, por exemplo, passar o concretagem, né, deixar um arrasamento ali da estaca de pelo menos uns 10 centímetros ali penetrando no bloco. Por que isso? Porque normalmente você vai ter uma contaminação ali na cabeça das estacas, então normalmente a gente coloca um pouco de areia ali para proteger a cabeça da estaca, mas mesmo assim a gente tem o solo entrando em contato ali. Você vai ter que acabar quebrando ali uns 5 centímetros ali da cabeça das estacas para dar uma ligação entre um concreto limpo ali com esse concreto novo do bloco que vai ser feito. E aí a gente acaba tendo uma penetração ali de 5 centímetros da estaca dentro do bloco, que é recomendável, tá? Então, são erros bem comuns, tem algumas imagens aqui para mostrar na sequência, tá? Tem outros também, patologias aqui, também listadas, né? Ausência ou posição incorreta da armadura de fretagem, em situações onde você não tem viga baldrame, né? Onde você está trabalhando, por exemplo, com radieiro, alguma coisa assim, estaqueado, tá? Posicionamento devido da armadura ou falta efetiva de vinculação no caso de estacas tracionadas, né? Então, é o que a gente sempre alerta, fundações lá, sempre especificar a armadura para essas estacas de tração, especificar o comprimento de cima e embaixo que a gente precisa, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. E aí eu também posso ter também problema envolvendo o concreto, traço do concreto errado, o concreto batido em obra de maneira que o FCK não está sendo atendido e assim por diante, tá? Então aqui, né, problemas clássicos aí, ó, de espaçamento entre estacas, né, alguns de vocês adoravam fazer isso nos meus projetos de fundação, não sendo atendido, menor que o de norma, né? Aqui nesse caso ainda tem uma coisa um pouco mais bizarra ainda, que tem uma estaca bem no centro perdida aqui, provavelmente começaram a perfurar, viram que estava errado, desviaram no meio da execução e depois concretaram tudo. Então é uma coisa de louco, né? Então imagina como é que um bloco desse vai se comportar depois, não dá para prever, tá? A situação dessa daqui, valeria a pena cancelar essas duas estacas aqui e abrir o bloco no sentido contrário aqui, com espaçamento um pouco maior, e isolar isso aqui, tá? Aqui é o que eu falei lá agora de pouco, né? A gente deixa aquela penetração da estaca no bloco, justamente para eu ter ligação entre os dois elementos e evitar que isso aconteça. Então aqui, como é que será que está ocorrendo? Está ocorrendo essa vinculação entre a estaca e o bloco? Como é que vai ser o comportamento disso na prática? Não dá para prever também, tá? Então, se eu tiver a armadura exposta aqui entre os dois, aqui, eu posso ter corrosão disso e ter a separação entre os dois elementos e nem estou sabendo disso, ok? Então, tomar cuidado também com isso. Situação de concretagem, né? Por exemplo, estaca Strauss, que a gente sempre alerta lá, que tem problema em presença de solo mole. Então, na hora da concretagem, por exemplo, sacou o revestimento com muita rapidez, entrou solo ali com água e estrangula ali, ó, né, a minha concretagem, fazendo com que eu tenha basicamente aqui um seccionamento da minha estaca aqui nessa ponta. Então, a minha estaca parou aqui, na verdade, aqui para baixo, acabou a minha estaca. Então, tomar cuidado com esse tipo de situação. Isso aqui pode acontecer em qualquer sistema aí que eu tenha solo saturado em profundidade. Aqui eu tenho a situação de estacas muito próximas sendo concretadas, as duas abertas ali, e eu tenho a intercomunicação entre os dois espaços ali, né? Então, isso aqui a gente já percebe que aconteceu esse tipo de problema quando você está concretando, a previsão é 2 cúbicos, vai 3 cúbicos e nada ainda de concretar estaca. Então você pode já prever que deu algum problema lá embaixo. Tomar cuidado com isso. Quando acontece isso, pode abandonar as estacas que você estava concretando, entope tudo e faz novas, faz o bloco por cima ali e boa. Tá? Então, esse problema também eu já vi acontecendo em obra em algumas situações, tem que tomar cuidado. Aqui a gente tem
problema também, né? Onde você executa a fundação. Claro que daí aqui entra aquela parte de investigação geotécnica, onde eu tenho um matacão aqui, a minha estaca parou, e aí eu tenho resistência de ponta aqui, não tenho. Como é que vai ser o comportamento disso? Então, também é um problema sério que a gente pode ter aí se não tomar cuidado, tá? Estaca parada em cima de matacões. Hein? Aqui, outras situações aqui de fundações, né, em tubulões ou em sapatas, onde você, por exemplo, eu tenho os meus tubulões todos parando na mesma cota, e eu tenho um tubulão específico aqui que também está parando na mesma cota, mas nessa área eu tenho um solo mais mole ali, um pouco mais fraco, tá? Então tem que tomar cuidado, e aí tem a importância de sempre verificar todas as bases ali e fazer a liberação antes da concretagem para não ter problema em ter um elemento de fundação apoiado no material de menor resistência do que os demais, para não ter recalque diferencial aqui, tá? Então aqui deveria afundar um pouco mais e pegar um material de melhor qualidade. Aqui é a mesma coisa, né? Situação onde eu tenho um material de melhor qualidade aqui não. Então eu deveria fazer uma fundação mais profunda, trabalhar com esse material melhor aqui e não simplesmente apoiar aqui, tá? Então tomar cuidado com isso. Aqui o caso, né, de fissura real aqui, indicando o mesmo comportamento da imagem. Então fissura em 45 graus, passando de um lado para o outro da minha janela ali. Bem fácil de identificar, né? Pode parecer inicialmente que é uma falta de vergo contra vergo, mas você vê que ela tem um sentido, né, definido. Aqui eu tenho situações também de erros aí executivos de concretagem, tá? Então, paralisação de concretagem durante muito tempo, alguma coisa assim, né? Quando você não tem caminhões em sequência, ou o pessoal está batendo com betoneiro em obra. Estacas também, às vezes, com espaçamento errado entre elas e assim por diante. Então, tomar cuidado com esse tipo de situação. Por exemplo, a contenção, né, de uma edificação. Então, aqui eu tenho um exemplo só de como reparar esse tipo de problema, né? Quando eu tenho, por exemplo, vamos imaginar que eu estou fazendo uma perfuração e eu percebo que numa certa profundidade, isso a gente às vezes percebe, está desmoronando o material em profundidade, porque eu tenho um material mais mole ali. Então, numa situação dessa, a gente usa revestimento metálico, passando, né, em profundidade, continua a perfuração por dentro dessa tubulação metálica, e depois sobra a tubulação metálica fazendo a concretagem. Então a gente vai estar concretando esse nicho na lateral aqui, que vai ser como se fosse um bônus para a gente ali com o tatrito, né? E eu tenho a minha estaca totalmente concretada no final, tá? Então aqui é mais um processo executivo para resolver esse tipo de problema em situações aí onde ocorre desabamento de solo. E aí as últimas tipos de patologias, né, que envolvendo pós-execução. Então, situação aqui onde eu tenho, né, prédio executado, camada solo um pouco mais mole em profundidade, não foi verificado às vezes em sondagem, é um erro também de projeto. E aí eu começo a ter um recalque ocorrendo aqui, maior intensidade nessa ponta com relação à outra, e vou ter um recalque diferencial e o desaprumo da edificação. Então, às vezes, né, falta de previsão, e aí principalmente obras próximas aqui que estão me gerando isso, que é o que aconteceu em Santos. Né? Então, são patologias pós-executivas devido à construção das obras próximas ali adjacentes, né, que fez com que a gente tivesse bulbos de tensão das duas obras se sobrepondo. Né? Se não tivesse a obra do lado, eu não teria tanto esse problema. E aí, com isso, um prédio acaba tendo a deformação com relação ao outro ali, né? Os dois se aproximando e tendo um desaprumo. E aí, para colocar isso na posição correta, é só macaqueando mesmo a estrutura toda e reforçando essa fundação, que é o que foi feito em um prédio lá. Teve um outro que só foi feito o reforço só. Acredito que não foi feito o desaprumo, que ele não estava tão acentuado, mas ele estava avançando muito ali ano a ano, então por precaução foi feito o reforço. Então também tem na internet vários materiais sobre esse renivelamento dos prédios, né? As fundações já tinha abordado um pouco sobre isso, só para relembrar mesmo. Então aqui, né, se a gente tem processo de projeto, parte de projeto aí feita errada e não tem previsão do comportamento do solo, a gente pode ter esse tipo de situação, né? Deslocamentos de massa, que a gente fala, que é uma situação de contenção, muro de arrimo, onde você teve todo o deslocamento de massa aqui por falha na previsão no comportamento ali inicialmente, né? E execução errada também, assim por diante. Contenção aí, né? Então a gente tem muitos problemas envolvendo contenção.
Então, tomar cuidado com isso. Tá? Então, a gente pode ter uma alteração da condição do solo, então é uma situação pós-executiva devido a uma saturação, aumento de pressão, e aí eu tenho esse meu muro aí sofrendo a ruptura. Temos vários casos desses, né? A gente sabe, todo começo de ano a gente escuta, é a mesma história. Então, tomar cuidado. Eu recomendo a leitura do Militiski lá para dar mais uma olhada, que ele tem uma linguagem bem simples ali para leitura. E aí, para fechar o nosso conteúdo, tá? Tem um trabalho que foi recentemente aí publicado. Então, assim, como que eu posso fazer para prever isso em projeto, né? Ou conseguir me armar ali. Vamos supor que estou fazendo um laudo para um cliente meu ali, quanto a o que aconteceu, o que está gerando aquelas fissuras, né, na obra e assim por diante. Então, assim, se o problema foi envolvendo fundação, existem algumas técnicas que você pode lançar mão. Uma delas, por exemplo, é árvore de causas. Então, nesse trabalho, por exemplo, foi desenvolvido aí, foi publicado recentemente agora numa revista, foi feito 3 árvores de causa, uma para cada uma dessas situações, né, situação de projeto, executiva e pós-executiva. Então, essa árvore, né, com perguntas aqui, você consegue ir matando através de análise simples aí, qual é o possível problema ali, a possível situação que gerou essa minha fissura na minha obra, tá? Então, por exemplo, numa situação ali de fase inicial de projeto, né, se as cargas ali foram corretamente levantadas, se está correto, né? Então fazer uma verificação do projeto estrutural inicial, se foi feita a compatibilização entre a estrutura e a fundação, se foi feita investigação geotécnica, se não foi feito, né? A primeira coisa seria fazer para analisar se a fundação está adequada. Na sequência, se o tipo de fundação que foi escolhido ali para aquela situação é a mais adequada e se foi bem executada, né? Que a gente vai ver na próxima árvore. Se foi considerado alguma camada de aterro executada ali, se tem, né, aterro ou não. Então, fazer essa investigação, com ensaio de laboratório a gente consegue analisar isso, tá? E aí, se tudo está ok até aqui, a gente, né, vai verificar finalmente se a fundação está dimensionada adequadamente. Aqui até a norma de 2010, né, foi atualizada recentemente, 2019. E aqui, né, se caso a fundação seja profunda, se a distância entre os elementos de fundação estão adequados aí. Aqui no caso também é 2019. Já na fase executiva, a gente tem algumas perguntas também. Então, por exemplo, se a estaca está bem executada ou não, integridade, eu posso realizar ensaios não destrutivos, que é o ensaio PIT, né? Então, é um martelinho bem simples que gera ondas ali, que propagam-se no concreto. Então, de acordo com a ida e a volta dessa onda, eu consigo verificar o comprimento real das estacas. Então, eu consigo checar sem ter que fazer escavação nenhuma. Então, aqui, com isso, eu consigo fazer uma abordagem ali, uma investigação inicial e prever mais ou menos em que ponto que pode ter acontecido alguma falha e aí fazer uma investigação um pouquinho mais a fundo ali, poupando um pouco de tempo e dinheiro. Então, além disso aqui, né, aí é claro que daí dá para trabalhar com isso, fazendo um software, alguma coisa. Aí, só para também vocês terem uma noção, já dá para em cima disso fazer programas aí de controle de qualidade, né? Então, teve uma aluna que alguns anos atrás também fez um TCC também em cima desse trabalho da Vanessa, que foi uma aluna de TCC também. Então, fazendo um programa de qualidade em cima dessa árvore de causas para, na execução, na etapa de projeto, você evitar que esse tipo de problemas aqui aconteçam, tá? Então, é desse tipo de situação que os programas de qualidade eles nascem, né? É a partir desse tipo de ferramenta aqui. Tá? Então, também é só mais curiosidade para vocês. O trabalho também está à disposição lá na pasta de artigos para vocês darem uma lida, quem tiver interesse. Então, assim, tem poucas biografias que abordam um pouco mais a fundo nesse aspecto, então vale a pena dar uma lidinha. Tá? Então, aqui tem uma relação final aqui com algumas patologias principais que a gente encontra em fundações, todas a gente já comentou um pouquinho sobre elas, para não ficar demorando muito aqui. Tá? Então, parte de aterro geralmente é uma das que mais geram problemas, né, patológicos, estacas com comprimentos insuficientes ali, comprimentos muito curtos, embutidos em solos colapsíveis, estacas muito próximas, sondagem mal feita, sobrecargas, dimensionamento inadequado e assim por diante, tá? Então ficar atento com isso. E é isso aí, tá, pessoal? Então a gente vai parando por aqui hoje, tá?
Provavelmente eu vou soltar um material para vocês aí para a gente já ir fazendo a avaliação aí para o segundo bimestre e assim por diante. E nos vemos em breve, ok? Um abraço, até mais.